em 1 João, se você está sem a sua Bíblia, nós temos na tela para te ajudar a entender. 1 João, capítulo 1, do 1 ao 5, deixa eu dizer aqui, nós estamos no trimestre da família. Nós temos na nossa visão e missão, você que está aqui pela primeira vez, a missão e visão da nossa igreja qual é mesmo, gente? Vamos lá? Amar, cuidar, servir e inspirar. Amar a quem, gente? Cuidar de quem, gente? Servir sem reservas e inspirar o quê? Gerações. Essa é a nossa missão, essa é a nossa visão. Por isso, eu vou pedir a você, pastora Raquel, acho que conseguiu preparar, são 20 marmitex, confirma isso para mim agora aqui, são 20 marmitex. Você pode, de repente, como cuidar das pessoas, já estamos no trimestre, né, cuidando nós estamos em junho, né, então, abril, maio e junho, cuidando das pessoas. Se você não fez isso na vida, tenha esse privilégio, pegue uma marmitex e leve para aquele que está ali na rua. E só diga para ele o seguinte, que o Senhor te abençoe. O Senhor te ama. E nós estamos aqui para ajudar naquilo que for preciso. Só isso. Ou não diga nada. Só leve e dá um sorriso. Põe um sorriso no lado. Pelo amor de Deus, não entrega com angústia. Entrega com alegria. Fala aqui, ó, Jesus te ama. Vai lá, tenha essa experiência fantástica. E você vai ver que a palavra do Senhor diz que quem faz a um dos meus pequenos está fazendo a mim. Amém? Então, pastora Ana Raquel disse sobre a ceia. Teremos ceia. Nós estamos, semana que vem, é o segundo domingo do mês. Hoje é dia 2. Então, na semana que vem, é o segundo domingo de julho. Tivemos a ceia passada, porque eu fiquei na UTI e não tive como fazer no mês de junho. Ceia seria bom tomar todo dia, ok? Ok, gente? Então, semana que vem, ceia do Senhor. Vamos ler, então, a palavra de Deus. No princípio, era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas, ou ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha em trevas. E as trevas não a derrotaram. O que é importante você entender, algo muito sério, a ADVEM está vivendo nesse ano um novo momento. Você que não conhece a nossa história, já somos uma igreja de 20 anos. E eu estou à frente desta igreja após a morte do meu pai. E assim assumimos seguir com a nossa igreja, que o nome dela, o ano passado, era Assembleia de Deus Vida para Milhões. O Senhor nos direciona para um novo momento. Diz, o ano de 2024 será o ano do movimento de Deus. E esse meu movimento vai requerer também a mudança do nome desta igreja, porque sou eu, Senhor, que rege todas as coisas. Então, nós, em obediência à voz do Senhor e direcionamento com a diretoria e toda a igreja, concordamos de transferir o nome, Assembleia de Deus, Vida em Movimento. A vida é Jesus, o movimento é o Espírito. Então, eu quero declarar para você que esse movimento não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. E nós vamos experimentar daqui 2 meses um movimento novo. E estamos aqui orando e clamando ao Senhor para esse mover que Ele está fazendo conosco. Vai ser glorioso. Você já sabe do que estamos falando, porque semana passada já passamos a igreja. O que é importante você entender que se já estamos começando algo novo e recomeçando, o que é tão interessante recomeçar, gente. Recomeçar é fácil? Diz para mim, refazer, reformar é fácil, gente? Não é fácil. Por isso, é glorioso, porque traz uma novidade de vida. Quando você vai reformar a sua casa, quando você vai reformar algo ou refazer algo, você vai quebrar e fazer de novo. Não é gostoso ver coisa nova, gente? Pintura nova, jeito novo. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um Deus de coisas novas. Lembra disso que nós falamos semana passada? Um Deus que se movimenta. E dentro disso, o Espírito Santo falando comigo em casa, já que estamos começando, filha, já que estamos vivendo esse novo momento, você precisa deixar para a igreja alguns princípios. Princípios são importantes para esse novo momento dessa nova geração que está chegando dentro da ADVEM. E o que é princípio?
segundo a Bíblia. Se põe aí na tela para mim, por favor. Princípios segundo a Bíblia. Equipe, por favor, está aí? Princípios segundo a Bíblia são padrões de pensamento. Dá um toque aí para mim, para a turma, por favor. A equipe está ali trabalhando. Mateus, põe para mim. Padrões de pensamento pelos quais o Criador estabelece. Jó, dá uma ida ali para mim, na tela. Padrões de pensamentos pelos quais o Criador estabelece ao mundo. Então, se princípio é Deus estabelecendo para o mundo um pensamento que é dele, não tem nada a ver comigo e com você, nós também temos aqui princípios segundo o dicionário informal. Gosto muito do dicionário informal. O informal diz o seguinte, que princípio segundo o dicionário, diz que aquilo que vem antes, começo, nascedouro, valores mais caros, normas, regras de comportamento, diretriz, normas e preceitos, começo, origem, fonte, regras de conduta. Então, princípios segundo a Bíblia são padrões de pensamento do Criador. Ponto. Do que o dicionário diz, é conduta, comportamento, você tem aí valores, você vai acrescentando coisas mais. Agora, do princípio segundo Miguel, ele diz assim, ele diz o seguinte, verdades ou juízos fundamentais que serve de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos ordenados em um sistema de conceitos relativo a cada porção da realidade. Tem verdade e também aqui tem juízos fundamentais. Dentro do que se fala de princípios, verdades, a tua verdade pode ser não a minha verdade, certo? Então, de repente, você precisa entender que aqui na Terra, as pessoas têm vivido muito com as suas verdades. Porém, tem uma verdade da qual nós cremos, que aquele que diz que ama a Deus e anda com Deus, e que é cristão, ele vai ser o quê? Ele vai ouvir a sua verdade ou a verdade do Espírito? A palavra do Senhor diz que é o Senhor que nos guia. Então, se você leu comigo que no princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus e era Deus, se aqui nós estamos ouvindo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, que é Jesus, a palavra, o verbo vivo, veja bem aqui, ele está dizendo assim, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Aqui nós temos um princípio, do começo ao fim, Jesus, ele é a nossa direção. E dentro dessa verdade, Deus é soberano do universo. Naquilo que eu creio como vida cristã, e o que me faz estar aqui neste culto adorando, você não veio adorar a Renata, veio? Posso fazer alguma coisa para você? Nada. Você veio adorar quem? Sei lá o quê? A cadeira? O som? Não, você veio adorar a um Deus que está aqui neste lugar. E Deus é soberano do universo. E Ele tem um princípio. Olha, o princípio de Deus é o seu governo. E neste governo de Deus, Jesus é o Verbo. Jesus é Filho de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus, começa por aí. Ele é o princípio. É por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor e crendo num Deus vivo e poderoso. Por isso eu quero declarar para você que viver os princípios bíblicos significa seguir os ensinamentos e valores da palavra de Deus, ó gente, dia a dia. É seguir aquilo que Cristo nos deixou. Amo esse versículo de Colossenses capítulo 3. Põe aí para mim na tela, por favor. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram
E agora a sua vida está escondida com Cristo em Jesus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Perceba, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas da terra. Agora é de cima. E o que tem lá no céu, gente? A palavra do Senhor diz que o céu é alegria. O céu é justiça. O céu é fé. O céu é amor. O céu é gentileza. No céu tem glória. No céu tem a presença. No céu tem tantas coisas que nós vamos descobrir quando chegarmos lá. O que é interessante é só você compreender que Cristo é quem nos governa. Você pode colocar para mim? Cristo é quem nos governa. E só pode ressuscitar quem já morreu. Se Cristo é quem me governa, só pode ressuscitar quem já morreu. Como assim, pastora? Nós vamos compreendendo aqui para frente. Porque uma das coisas que nós estamos percebendo, que tem muita gente viva demais dentro da igreja. Agora estou falando de forma espiritual. Não estou falando de físico. Nós estamos falando de espiritualidade. Porque aqui é a casa de Deus. Esse é o lugar de se falar de coisas espirituais. E aí uma das coisas que a palavra diz em João, capítulo 12, 23 ao 26. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra... Não ajudei vocês com essa letrinha, né? Eu deveria ter dividido mais, mas tudo bem, não tem problema não. Mas eu estou lendo aqui, tem a Bíblia na mão. Aí você pega a sua Bíblia, mas se não conseguir, o Senhor te ajude aí. Volta aqui. Jesus respondeu e disse: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui nesta passagem? Que ele é o grão de trigo. Esse momento, esse contexto da qual Jesus está falando, ele já estava preparando os seus discípulos para a morte dele. E aí o que ele estava dizendo? Eu sou o grão de trigo. E aí diz, olha só, se o trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Ou seja, discípulos, se eu não morrer, vou ficar aqui, só eu, e nada vai acontecer. Mas se eu morrer, é sobre isso que ele está falando. O que é interessante você compreender, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Ele estava na terra, então ele precisava morrer e ressuscitar. Para que agora não fosse mais ele humano, porque o humano, o máximo que vive, 100 anos. Esse humano não poderia atravessar paredes. Esse humano não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É sobre isso que Jesus estava dizendo. Eu preciso morrer, ressuscitar, não só morrer. Eu preciso ressuscitar. E o meu espírito atuar na terra. E é muito interessante você compreender nesta passagem bíblica que trigo na palavra de Deus tem significado. Põe aí para mim, por favor. Trigo na palavra de Deus significa prosperidade, abundância, bênçãos divinas. Trigo também representa a palavra de Deus. Aqui também é o símbolo de trigo, principalmente vocês que usam muito nas suas festas, ou ceia, ou até mesmo no dia da sua maior colheita, ou até mesmo quando você vai ofertar, sempre tem um trigo numa foto para mostrar que é uma semente. É fartura, colheita farta. Trigo vira o que, gente? Farinha. E que da farinha vira o quê?
pão. E o pão, o quê? Alimenta muita gente. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Sabe aquele pão lá no deserto, no maná, que descia todos os dias para o povo, aquela sementinha para o povo fazer farinha e depois comer? Ali era uma provisão de Deus de fartura no deserto. Por isso eu cantei hoje, caminho no deserto. Deus tem bênção no deserto para mim e para você. Caía todos os dias uma sementinha chamada manhu, que significa maná. O que é isso? Caía do céu, no meio do deserto, um povo que estava ali no momento saindo da escravidão para a liberdade. E Deus supriu por 40 anos a bênção da provisão no meio do deserto. Jesus já estava ali sendo a representação ali de uma ação poderosa, dizendo assim, não vai te faltar pão, não vai te faltar fartura, não vai te faltar a minha presença, porque quem anda comigo de nada tem falta. Sabe o que é poderoso você compreender dentro dessa verdade? Jesus estava falando da sua morte, que daria grandes resultados. E mais do que isso, o grão de trigo deve morrer para gerar vida. Deve morrer para não ficar sozinho. Eu fico aqui pensando e lembrando da morte do meu pai. E uma das coisas que eu me lembro na UTI, quando ele estava ali já para falecer, diante daquele acidente gravíssimo. E aí eu disse, Senhor, só me dê tempo de sentir um pouco o calor dele. Não leve ele embora. Deus já tinha me dito no dia do acidente, quando todos estavam procurando por ele, pela minha mãe. E o Espírito Santo disse para mim, ao invés de você ficar aqui vendo o desespero dessas pessoas, vai para a minha sala, vai para a sala pastoral do seu pai. E ali eu comecei a orar. E de joelhos o Espírito Santo disse ao meu coração, talvez você não tenha essa experiência pessoal, não há problema, mas é o que eu vivi. Que ele disse assim, ele é a minha oferta, entrega a minha oferta e apenas me adore. Eu me lembro que de joelhos, naquele momento de desespero, saber onde ele estava, se estava vivo ou não. Eu comecei a adorar e comecei de joelhos a agradecer. E de repente o Senhor me abriu a visão espiritual e eu vi meu pai morto já. Alguém colocando o lençol sobre a sua cabeça. Ali eu já entendi que ele não ia sair do hospital. Porém, o Edivaldo entra na sala e diz, achamos o seu pai está com vida. E eu não entendi naquele momento, falei, ué Senhor, que visão é essa que o Senhor me deu? Só deu tempo da gente chegar naquela cidade, dar um toque nele, ele já estava em coma. E ali no outro dia faleceu. Mas o que é interessante é que quando eu estava saindo da UTI, eu ouvi isso. E meu pai faleceu no ano da frutificação. Aqui a igreja tem por hábito todo ano ter um tema direcionado por Deus. E aquele ano foi o ano da frutificação. E aí eu ouvi entrando no carro, se o grão de trigo cair na terra, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. O que eu quero que você compreenda, que nessa verdade desta palavra, por que a maioria dos crentes de hoje ainda não morreu espiritualmente? Olha só, porque temos pessoas vivas demais. E onde há pessoas vivas, há problemas. O que é interessante é você entender que não pode haver vida genuína no espírito se não morrermos primeiramente para o nosso eu. Se você quer me seguir, o que Jesus diz? Negue-se a si mesmo. Toma o quê? A tua cruz, porque a minha cruz eu já sei que eu vou levar, já estou levando. E aí, me segue. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e agora me segue. Se é o quê, gente? O se é o quê? Condicional. É uma escolha. Nunca ache que Jesus vai te forçar a segui-lo. Jesus não põe arma na cabeça, Jesus não vem com, pastor, com peso de palavra, você tem que me seguir, porque se você não me seguir, você vai morrer, porque não sei o quê, não sei o quê. Não, é uma decisão. É vida eterna. O que é mais poderoso você compreender aqui comigo, gente, que após a morte e a ressurreição, trouxe novidade de Deus até a eternidade. Gente, o vento impetuoso do Espírito Santo se movimentou no dia da festa do quê, gente? Da colheita, era dia de Pentecoste. Dia de celebrar o dia da semente. De tudo aquilo que eu plantei.
Haviam 120 pessoas esperando após o Senhor ter ido ao céu. E diz assim: vão para lá e me espere, porque do alto sereis revestidos de poder. E a palavra do Senhor diz que 120 pessoas no dia de Pentecoste, que era a festa da colheita dos judeus, estavam todos reunidos no mesmo lugar, Atos capítulo 2. E de repente um vento impetuoso entrou naquela casa. Ei! E quando aquele vento impetuoso entrou, que era do Espírito Santo, queridos, a palavra do Senhor diz que houve um mover tão grande naquele dia, que só Pedro, junto com aquele povo, ganhou naquele dia 3.000 almas para Jesus. Isso não é multiplicação, gente? Precisou um morrer para que o Espírito Santo pudesse fazer um mover. Põe para mim um vídeo aí, por favor, equipe, de 1 minuto, só para você entender o valor de uma baita semente. Estava ganhando, assim, pela 5ª vez o prêmio de fazendeiro que produz as espigas de milho mais lindas do interior dos Estados Unidos. Qual que é o seu segredo para produzir milho de tanta qualidade? E ele falou assim: meu segredo é simples, é que eu compartilho as minhas melhores sementes com os meus vizinhos. Mas como é que você tem coragem de compartilhar as melhores sementes com os seus vizinhos, se os seus vizinhos competem também nesse concurso? O vento, ele sempre espalha o pólen do milho, e o vento é que poliniza os campos e faz com que as sementes cresçam. Se os meus vizinhos tiverem milho de baixa qualidade, o vento de baixa qualidade vai soprar pólen de baixa qualidade para os meus campos, e o meu milho vai crescer ruim. Então, para que o meu milho seja bom, eu tenho que cuidar para que todos os meus vizinhos também tenham milho de boa qualidade. Olha, isso é maravilhoso, porque esse é um segredo para a vida. A nossa vida, ela só vai ter a capacidade de mostrar o seu melhor se as pessoas que estiverem ao nosso redor também receberem o melhor. Gente, e o que o Espírito Santo fez? Quando ele entra com o seu vento impetuoso, ele lança a semente poderosa. Por que milhares de vidas no mundo todo estão sendo alcançadas pela palavra, que é o pão da vida, que é Jesus, gente? Porque tem um vento poderoso sendo derramado sobre nós, que é a palavra que transforma as nossas vidas. No primeiro aqui, no ponto que eu quero te dizer sobre princípio da obediência. É a chave da nossa prosperidade. Veja aí comigo, Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Se é condicional. Você pode não obedecer e não receber bênção. Quem é pai como eu e já com netinha, a gente sabe como é criar os filhos. Se obedecer, mamãe e papai vai te dar um presente que você merece porque obedeceu. Por isso eu quero declarar para você que neste lugar o Senhor quer derramar presentes sobre mim, sobre você e sobre aquele que obedece a sua voz. E mais do que nunca, João capítulo 14, não tem na tela, não se preocupe, mas eu leio, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, porque é bom, gente. Eu vou pedir para vocês, celular é muito bom, porque é rapidinho, né, gente? Não dá trabalho nenhum, né? Só bem rapidinho, o seu cérebro. Mas agora, quer cuidar do cérebro? Pegue a Bíblia, gente, folheie e vai procurando. Ai, não sei. Aí você começa a perceber, estou tendo uma intimidade com a palavra. É nesse momento que a gente começa a ser analisado. Olha só, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu, Jesus está dizendo, também o amarei. E mais lindo que de tudo, ó, a recompensa. E me revelarei a ele. Porque ele ama aquilo que Deus ama.
e obedece à voz do Pai. O que é poderoso você compreender que eu e você queremos prosperidade, queremos ser abençoados, mas nós não queremos obedecer à ordem. E é difícil isso, porque não tem como ser abençoado se você não respeitar este princípio. Ponto 2, quando desobedecemos a Deus, ou quando desobedeço a Deus, põe para mim, por favor, equipe. Quando desobedeço a Deus, estou sendo guiado pelo pecado da rebelião. Aí não tem tela para você, agora é abrir a Bíblia mesmo ou o seu celular, por favor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Sinta-se à vontade, com o celular ou com a Bíblia, e a equipe vai colocar o versículo aqui para te ajudar. Olha, cresceu a letra, que coisa boa. Aí, Sandra, melhorou. Versículo 23, é isso? Olha, eu vou começar lendo aqui do meio e vai procurando aí, pode ser que eu pulei um número, tá, equipe, por favor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor, está acompanhando aí alguém, por favor? Onde está esse versículo? Aí, por favor. Então é o 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiro. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu. Tive medo dos soldados e lhes atendi. Agora eu lhe imploro, perdoe o meu pecado e a palavra, e volte comigo, para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor do que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é o homem para se arrepender. Pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Foca nisso, hein? Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. E assim Samuel voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe ficará sem o seu filho entre as mulheres. E Samuel despedaçou ou matou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais Samuel viu a Saul até o dia da sua morte. Embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Quem governava Israel sempre foi Deus, era um governo teocrático. Sempre foi desta forma desde sempre. Porém, o povo já não queria mais que Deus o governasse. E disse assim: nós queremos um rei, nós queremos agora que seja aqui monárquico. Nós não queremos que Deus nos leve. Nós não queremos mais que os filhos de Samuel, por exemplo, assumissem os juízes. Samuel foi um grande profeta. Samuel foi um sacerdote. Samuel foi o grande juiz naquele tempo. E ele também foi rejeitado. Nós não queremos mais ser guiados por vocês. Coloque um rei, coloque um homem para nos governar como qualquer outra cidade. E assim, quando Samuel foi orar a Deus, ele disse: Senhor, eles me rejeitam. Ele falou: não, eles não te rejeitam, eles rejeitam a mim. Não é sobre você, é sobre mim. Mas ok, se eles querem um rei, então nós vamos dar um rei. E Saul
se torna o rei de Israel. Ele só governa 2 anos nesse processo e faz uma grande burrada da vida. E a história relata que naquele momento em que ele estava lutando contra os filisteus, rei Agag era um pagão, Agag oferecia crianças, Agag aos seus ídolos daquele tempo, matava famílias, era um rei abominável. E Deus disse, para que você tenha paz, você vai ter que eliminar uma cultura, você vai ter que eliminar uma situação, para que meu povo seja protegido. E assim foi o motivo pelo qual, naquele tempo, guerra era guerra, para assumir terras e posses de lugar. Lembre-se sempre disso. Quando o povo de Israel ganhou a terra, foi com Abraão. Abraão, ele morre, vem a sua geração. Jacó se torna Israel. E ali os seus filhos passam fome na terra de Canaã. E aí eles vão para o Egito, lembra disso? E ficam ali por 400 anos. E aí passa pela escravidão e depois volta para a terra de Canaã. Nesses 400 anos, teve aí pessoas entrando na terra, como jebuseus, amorreus, amonitas e tal. E Deus tinha prometido ao seu povo que devolveria a terra, e para isso teria que lutar. É esse o motivo pelo qual havia morte. Não porque Deus tinha prazer na morte. Para você tomar posse de uma terra, o Brasil também não foi assim, venceu suas guerras. Tantos países para ter a sua independência não teve que lutar, muita gente não teve que morrer para que pudesse ter a sua independência. É sobre isso. Então não coloque Deus num pacote dizendo que Ele é um Deus que mata e Ele que é um Deus injusto. Não, Deus tem um princípio, tem algo para tomar posse. Porém, uma coisa que eu quero declarar aqui para você dentro dessa verdade: a desobediência é um dos aspectos mais decepcionantes com os quais podemos nos envolver. O que é rebeldia? O dicionário diz que rebeldia é se recusar a obedecer uma autoridade, rejeitar a autoridade, ato de lutar contra alguém ou usar a força ou argumento, oposição e resistência. Isso é um rebelde. É o sentimento do coração que levanta uma rebelião. O que é pecado de rebelião na Bíblia? Ele é caracterizado por uma desobediência, uma atitude contra Deus. Eu me rebelo contra Deus, não aceito. Lembra no primeiro versículo? No princípio era o quê? A palavra. E ele estava com Deus e era o quê? Deus. Então tem um princípio. Tem um governo. Olha só que é interessante você entender. As pessoas têm uma dificuldade muito dentro da igreja e fora dela de seguir ordem. Nós temos um problema sério de independência espiritual, emocional, e não é só na igreja não. Dentro da casa também tem. Nós sofremos rebelião na igreja, e aí é contra Deus e contra a liderança. Como também rebelião na família. Nós não respeitamos pai e mãe. Esse espírito domina as nossas vidas, que é um espírito de independência. Não é só no governo. E a rebelião no governo também. Não gosto desse governante. Problema seu. Se este é um princípio do que a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 13. Que toda autoridade é o que, gente? Constituída por quem? Por Deus. E essa autoridade é governo do Brasil. Mesmo que você não concorde, eu concorde, aí é com você. É a sua autoridade dentro de casa, porque você é autoridade, é o seu supervisor, é o seu coordenador, é o seu patrão. Todos eles que estão acima de você e sobre mim é autoridade. E nós temos uma tendência muito grande de se rebelar contra aquilo que eu não aceito. Ok, mas dentro dessa verdade, eu quero declarar que esse tipo de sentimento... Gente, eu estou falando para você de uma igreja que está começando e nós estamos falando sobre princípios. Recomeço.
Vamos começar de novo, vamos aprender de novo. Essa síndrome se chama síndrome de Satanás. Quem foi o primeiro a se rebelar? Satanás, gente. Eu quero o lugar de Deus e vou me assentar nesse trono. Foi ele expulso com a 13ª parte de anjos, demônios, aliás. Anjos no céu, demônios na terra. E é por isso que nós temos uma guerra espiritual até hoje, que você talvez nem está vendo, mas existe. É tão mais real do que você pensa. Sabe o que é importante você entender? Que o rei Saul, ele foi líder de uma nação e de uma família. Ele foi pai. Não foi só um governo na sua terra, cidade, mas ele foi pai. E o que eu estou querendo dizer, pastora, o que tem a ver protegendo a minha família? Princípios. Caminho de obediência traz prosperidade. E o que é muito importante você entender, pai que está aqui, você pais, mãe e pai, que são autoridade, ou até mesmo você avó, ou você que está com uma autoridade criando filhos ou netos. É que nessa verdade da qual Deus quer nos ensinar, o povo se rebela. Eu não quero Deus me governando. E mais do que isso, Samuel não era qualquer pessoa, juiz, profeta e sacerdote. Você não quer um governo, um juiz que governe essa terra? Você não quer um profeta que tem o poder de Deus de trazer revelação para nós? Porque o profeta, ele vê aquilo que você não vê. Ouve aquilo que você não ouve. Porque Deus fala com o profeta. Escuta aqui, enquanto eu estou falando, aqui neste momento a minha posição é de profeta de Deus aqui neste lugar. Como também esta palavra aberta é a boca de Deus falando comigo e com você. Esta aqui é a maior profecia. O que eu quero também declarar para você, que dentro desta verdade de Deus, se você está cansado ou não, tem pastores na terra, pastoras, servas do Senhor, na posição de guiar as ovelhas de Jesus. Então, dentro desta verdade, a decisão de Saul foi de desobedecer. E qual foi a decisão de desobedecer? Eu preciso agradar os outros. E mais do que isso, sabe, eu tenho um interesse. Saul foi escolhido pelo povo, e quando o povo escolhe, é um problema. E aí esse homem não tinha nenhuma experiência, natural que ele fez. Quando um exército inimigo vem contra você, qual é a tua parte natural? Qual seria a tua parte? Se defender. Vou ter que fazer alguma coisa, porque eu estou perdendo o povo e agora estou perdendo os soldados. Eu tenho só 2 anos de governo. Vou perder a minha autoridade. Eu não oro, eu não busco a Deus. E também não espero Samuel chegar para oferecer aquilo que só o líder espiritual pode fazer. Essa é a nossa tendência, gente. Que quando o calo aperta, a gente quer tomar posturas e decisões no lugar de quem não deve estar. O sacerdote era o único que podia oferecer ofertas, sacrifícios a Deus. E Saul, no meio do seu desespero, por isso você pais que estão aqui, já que estamos falando sobre proteger a nossa família e ter o princípio de obediência, antes de tomar qualquer decisão, ore ao Senhor. E seja você que cuida da sua casa, procure ouvir a voz de Deus. Porque se você for levar para o teu emocional, o que o emocional faz? O povo, estou indo embora, você está perdendo a guerra, se vira aí, porque eu não vou ficar aqui para morrer. E o que Saul faz? Deus diz, elimine Agag e todo o povo, e não traga nada, nem animal, nem dinheiro, nem pedra, nem nada. Elimina a cidade. Ele não obedece. Elimina-se parte do povo, isso ele faz. Mas ele traz animais e traz o rei. E quando Samuel chega, pior, ele não só desobedece a ordem de Deus, mas ele também faz o sacrifício no lugar de Samuel. Ninguém poderia tocar em coisas sagradas se não fosse o sacerdote. E aí, gente, Samuel chega, ele falou, eu estou ouvindo ovelhas.
Quem são essas ovelhas? Essas ovelhas eu vim para trazer, para fazer o sacrifício ao Senhor. E aí ele disse, você fez o sacrifício? É ali que entra a ação. Gente, o Senhor o rejeita na hora. Você viu, você leu o texto. E o desespero desse homem foi o seguinte, a partir de hoje você não tem mais a presença de Deus. Escute bem o que eu vou dizer a você que está aqui neste lugar, já que estamos no princípio. Você e eu podemos decidir o que a gente quiser e fazer do jeito que a gente quiser. É direito que Deus dá. Mas do momento que eu desobedeço a ordem, isso não foi só com Saul, eu estou dizendo nos dias atuais. Quando eu não ouço mais a voz de Deus e começo a atuar da forma que eu quero com o meu espírito de rebelião, o Senhor se retira de nós. E aí a gente começa a andar sozinho. E o que eu quero dizer para você é que a vida de Saul não foi boa a partir daí. O Espírito do Senhor saiu dele, entrou demônio. E ele era perturbado de dia e de noite, não é isso que a palavra diz? E só tinha uma pessoa que conseguia expulsar aquele demônio. Quem que era mesmo? Um adolescente chamado Davi. E ali ele tocava a harpa, e enquanto ele tocava a harpa, o espírito maligno saía. Sabe o que é interessante? Que no meio que Davi tocava, aquele homem estava cheio de demônios que tentava matar Davi com lanças. Veja a história. O que é mais interessante você entender que a desobediência tira de mim a presença. E é direito. Mas eu digo a você neste lugar que está aqui, como está a tua vida? Como está a tua casa? Como está a tua família? Como estão as suas escolhas? Porque o que Deus está dizendo aqui, que Saul temia mais o povo, a sua reputação, o seu direito de poder, o seu direito de riquezas, do que andar com Deus. Sabe o que é poderoso você entender? Seu coração estava tão longe de Deus. Gente, nós estamos falando do povo de Israel. Quem era o povo de Israel? A herança. Colocaram qualquer um. E aí eu declaro para você que ele diz aqui, olha só que a palavra do Senhor diz, Saul repetiu, pequei, agora honra-me perante as autoridades. Olha o arrependimento, tinha arrependimento aqui? Você vê um cara se preocupando com as autoridades. Você vê um cara se preocupando com o povo. Você vê um cara se preocupando com pessoas, Senhor, o que vai ser agora? Eu sei que eu pequei. Mas agora o que eu vou fazer diante de um povo? Se você, Samuel, escute, todo profeta naquele tempo era a representação de Deus na terra. Se você não estiver aqui, o que o povo vai pensar de mim? Veja. Agora é interessante que ele diz aqui no versículo, pode se sentar, Cris, por favor? Não se preocupe aqui comigo não, que está tudo certo, meu amor. Eu sei que você está me servindo aqui, me ajudando. Olha isso aqui é interessante. Volte comigo para que eu possa adorar ao Senhor, seu Deus. Pastor Ailton, não era o líder da nação de Israel? Como é que pode você, sendo líder da nação de Israel, do povo de Deus, e o próprio líder dizendo assim, por favor, volte para mim, porque é o seguinte, vai ficar feio se o Senhor não aparecer lá. A minha reputação cai. Por favor, honra-me diante do seu Deus. Está aí explicado. O coração sem Deus toma decisões que Deus não mandou tomar. É por isso que eu e você precisamos compreender algo. Eu e você precisamos compreender quem é que está falando com você. Quem é que está falando comigo? Que voz é essa que eu estou ouvindo? E da qual eu estou vivendo? Escute, eu na UTI, ouvindo a voz de Deus, não estava em caminho de desobediência.
Vocês me conhecem. Sabe quantas vezes, quantas histórias nesse percurso dos meus 20 anos e a morte do meu pai, seguindo aqui com a igreja, quantas coisas fui abrindo mão no caminho. Porém, eu tenho um sonho pessoal. Ser psicóloga, teóloga, bacharelada. Tenho todos os cursos de teologia que vocês possam imaginar. Tenho 15 anos de pastoreio, mais 35 anos de vida itinerante como cantora pregando pela nação brasileira. Calculo o meu tempo de ministério. Não está aqui ninguém sem experiência, mas o bacharelado eu não consegui, porque casei, fui fazer missões, agora com quase 50 anos eu quero viver este meu sonho pessoal e vou vivê-lo. Primeiro optei para a faculdade de psicologia, entrei na faculdade, estava cursando até o mês passado. E aí, conversando com Deus, naquele dia que eu pensei que ia morrer, de fato ia mesmo, que eu não estava suportando mais o que eu estava sentindo, ouvindo a voz de Deus, eu perguntei, o que o Senhor quer me dizer com isso aqui? E vir para a UTI? Tem alguma coisa que o Senhor quer falar? Então me diga. Ele diz, por que você quer fazer psicologia? Senhor, tu sabes que é um sonho meu pessoal. E também minha renda extra, quando eu estiver com meus 60, 65 anos, trabalhando com a vida e cuidando de pessoas. Terei os meus recursos financeiros. Somente por isso. Ele disse para mim, você está na UTI. Você pode morrer a qualquer momento. Teu sonho pessoal, Renato, eu sei. Mas a tua preocupação te trouxe até aqui. Escute, filha, eu sou o teu futuro. Descansa, porque sou eu o teu sustento. Filha, o teu sonho não é psicologia e teologia? Inverte as coisas. Foca nisso, porque eu tenho algo para essa igreja nesse novo tempo. Vai para a teologia. Qual é o seu sonho futuro? Um instituto teológico desta igreja com formação dos novos obreiros e membros que virão? Sim, Senhor. Depois vá para a psicologia, para onde você quiser. Mas o que eu quero que você entenda, filha, que a tua intenção é a melhor, mas a tua motivação está errada. Veja bem, e fiz isso. Chamei a família, chamei o marido, chamei amigos, chamei meus mentores, e aí vocês sabem daquilo que eu falei que eu vivi com Deus. O que eu quero declarar para vocês, se Deus te pedir algo, e se Deus te pedir algo, inverta. Faça a minha vontade, faça o meu querer. E aí? Qual é a pergunta? Qual é a resposta que você vai dar? Sou melhor que você? Não. É que, na verdade, aquilo que nós lemos aqui, para me encerrar e orar por você, a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e eu me revelarei o quê? A Ele. Comigo foi dessa forma e não vejo nenhum problema de inverter as coisas, porque eu amo tanto ao Senhor que para mim, tanto fez ou tanto faz. Só que a certeza que eu tenho que Ele é o pão da vida, não vai faltar, não vai faltar. E essa é a nossa grande preocupação dos nossos dias, por isso eu quero dizer, Saul perde a unção, Saul perde poder, Saul perde o reino. Ainda ele governou a gente, sem Deus, por quase 40 anos. Trouxe danos para a nação. Mais uma bobeira dele, levando a sua descendência a sofrer. E eu digo para você, pais, você que é autoridade sobre você mesmo, que tem as suas decisões erradas, escolhas erradas, levam a gente a sofrer danos. Veja bem sobre a história de Saul, só para que vocês compreendam algo. Ele faz essa besteira e já perde o seu reinado. Só que ali ficou no mundo espiritual. Nunca mais viu Samuel, nunca mais teve liderança espiritual. Ele teve que se virar sozinho. Mas sabe o que ele faz também? Ele quebra uma aliança de Deus, de Israel, de Josué, com os gibeonitas. Se você não sabe essa história, depois você a lê.
Quando ele governa, ele fala assim, sabe de uma coisa? O que esse povo de bionitas estão fazendo aqui no meio de nós, se somos só nós, povo de Israel? Vamos eliminar esta nação que está conosco aqui. Ele nem consulta os anciãos, vai matando todo mundo. E aí, de repente, gente, Deus deixa, permite, e vai vivendo. E ele vai, se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. O que eu quero declarar para você, ele morre. Aliás, sabe como que Saul morre? Ele se suicida no meio de uma guerra. Ele se joga em cima de uma lança. Perde os seus filhos na batalha, Jonatas e outro, Adonias. Os 3 morrem numa guerra. Ali ele perde tudo, gente. Não tem rei para governar. Sabe o que é tão importante você entender? Que quem assume depois disso, da morte dele, quem foi, gente? Davi. E Davi sofre com esse homem por 20 anos de perseguição. Davi foi o genro de Saul, que ganha Mical como sua esposa quando derruba o gigante Golias. E aí, gente, Mical, por conta de um problema sério, fica longe de Davi, enfim, a história é cumprida. Porém, o que eu quero declarar para você, quando Saul assume o reinado, traz a presença de Deus, que é a Arca da Aliança, da qual Saul nunca valorizou. Traz a Arca da Aliança para a cidade. Quando Davi está dançando e celebrando, porque a presença de Deus voltou para a cidade, Mical o ignora, repreende Davi, e diz que coisa mais vergonhosa, o rei da cidade se revelando para as mulheres, mostrando o seu corpo, e A palavra do Senhor diz que Mical se torna o quê? Estéril. Sabe por quê? Porque um pai não derramou sobre os seus filhos o respeito pela presença de Deus. Eu quero já orar por você, dizendo que você, pai, é exemplo. E pais ensinando pelo exemplo de Cristo. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sou sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. O maior ensino que podemos transmitir aos nossos filhos e à nossa família é pelo exemplo. O exemplo arrasta, gente. E esse modelo planejado pelo Criador de fazer com que a humanidade tenha especificamente referências, somos nós. A família é a maior referência de exemplo de trazer e transmitir ao outro a glória de Deus. E dentro desta verdade de referência, os pais não deveriam olhar para essa responsabilidade de exemplo como um peso a ser carregado, mas como uma empolgação, compreendendo que liderar é influenciar. Se lá em cima, Jesus ele é o princípio, se obedecer é prosperidade, se desobedecer vai me tirar da posição da qual Deus me colocou, aqui o Senhor está dizendo: eu vou te honrar se você me colocar como Senhor da sua vida. Eu ensinei você a lavar os pés das pessoas. Eu, mestre, tiro a capa, que é tira a capa. Ele era ali rabino. Ele tinha a palavra, o mestre, o ensino. Tiro a capa, lavo os seus pés. Me debruço numa posição que só escravo poderia fazer. E agora eu vou lavar os seus pés, e agora depois eu vou colocar aqui de novo a minha capa de autoridade. Olha isso.
O fator de eu estar aqui com esse microfone na mão, como autoridade espiritual, não significa que eu sou melhor do que você. Aliás, quanto mais a gente cresce nesta autoridade, menor a gente fica. Por isso eu digo a você, quando pegar aquela marmitex, não, deixa para o diácono. Não, deixa para a pastora. Não, deixa. Gente, é servo. Fique sobre seus pés, por favor. O Espírito Santo de Deus está aqui. Tem uma frase de Albert Schweitzer, o meu inglês é péssimo. Mas é um médio alemão do século XIX. Põe para mim o rostinho dele aí, por favor, Mateus. Albert, um teólogo que diz o seguinte: dar exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. Aí tem um Sêneca, filósofo espanhol do Império Romano, o próximo, que diz assim, é lento ensinar por teorias, mas breve e eficaz fazê-lo pelo exemplo. E aí eu digo para vocês, pais, são como bússola, e nem que orienta, que guia seus filhos para chegar ao seu destino. O que eu quero declarar, pai, ensine a criança no caminho, o caminho. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for, está vendo esse cabelo branco aparecendo de propósito? Não é relaxo, é alegria. De anos, esperando chegar um cabelo branco para dizer assim, maturidade chegou. Cheguei até aqui. Saí crente do ventre de minha mãe. E vou permanecer até o fim. Escute. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Quando você, pai, nega guiar seus filhos, eles perdem a direção, tropeçam, caem. Deixa para o pastor, não. Deixa para a escola bíblica, não. O que é mais interessante é que pessoas vêm à igreja para solucionar problemas, e tem que vir mesmo. Problemas espirituais, emocionais, físicos. Jesus está aqui para isso. Porém, o que eu quero dizer, que não é só para isso. O pastor não está aqui para resolver problemas de vocês. O pastor está aqui para ser como uma bússola, dando diretrizes, guiando vocês, para que vocês decidam o que vão fazer com a sua família. Então, o que eu quero declarar, pais, autoridades, ou você mesmo que não é pai, não é mãe, não é casado, mas é autoridade sobre você mesmo. Saia daqui com essa palavra no teu coração, com este princípio. A temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus. Então, o Espírito Santo de Deus diz algo para você muito importante. Pastor, e quando eu não souber como fazer? Sabe, tem uma dica para você final. Consulte o Espírito Santo que vê tudo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui dá um glória. Eu só vou respeitar você porque o dia está frio mesmo. Isso, Cris, manda fogo. Sabe, o fator de você dar glória a Deus alto ou não dar glória a Deus alto não quer dizer nada. Sabe, mas quem tem glória, dá glória. Eu estou falando quem tem a glória, dá glória. Quem tem a glória, dá glória. É sobre isso. Quem tem o aleluia, que é Jesus, o louvado seja o Senhor, dá aleluia. É sobre isso. O que eu quero que você entenda, consulte a palavra. E escuta aqui, se tem uma Bíblia que eu amo e sou apaixonada, é isso aqui, a palavra de Deus. E Deus não esconde nada. Conta adultério, conta mentira de gente crente, conta atos. Olha, pensa num Deus, fala, eu estou preocupado com a minha reputação. Que reputação? Eu sou Deus, gente. O errado aqui é a humanidade. Eu continuo sendo o Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso que não muda. Então, o que eu quero declarar, siga os passos de Jesus. E a minha pergunta é, em seus passos, nos passos de Jesus, o que você tem feito?
E aí, eu quero declarar que a vida cristã em especial, a liderança no corpo de Cristo, deve ser fundamentada pelo exemplo. Ah, pastora, é impossível ser exemplo dos fiéis. Que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Vem para frente. Todos vocês, vem para frente. Porque nós queremos abençoar a sua vida. Estamos no nosso horário, estamos no tempo. Caminhos de obediência, gente. Chegue mais perto, meus amores. Chegue mais perto. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Eu não sei se a palavra falou com você, mas falou comigo em casa. Pastor sempre apanha primeiro para depois vocês receberem. Vamos aprender juntos? Isso é princípio. Então, obedeça a voz de Deus. Ouça os sinais. O Espírito Santo de Deus está aqui. E trouxe vocês aqui. E um pastor prepara uma mensagem a semana toda. Então, é trabalhoso, gente. Porque você tem que ficar aqui. O que o Senhor quer falar, Jesus? Fala aí, conta aí, conta aí, conta aí. Mas conta, porque eu não vou trazer, não vou no Google, não. Porque no Google tem monte, hein, gente? Pregação preparadinha, só baixar. Download, baixar a palavra e vir pregar. O Espírito Santo falou assim, não, o que eu tenho é coisa nova. Eu cuido da minha igreja. Eu vou te dar um minutinho com Deus, mas só você e Ele. E a melhor coisa para ficar com Jesus agora, com Jesus, para que nada te tire, é fechar o olho, mas não durma. 1 minuto. Só 1 minuto. 1 minuto só. Pensa aí como que está você, como está o seu caminho. Não é Deus que me governa. Eu não quero que Deus me governe. É seu direito. É teu direito. Não é Deus que eu quero. É teu direito. Mas é um caminho de trevas e de morte e de perdas. Mas se você colocar o Senhor no teu caminho e obedecer à voz dEle, a palavra garante, todas essas bênçãos virão sobre você. Você vai ser abençoado no trabalho, vai ser abençoado na tua casa. Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você fizer, a bênção do Senhor vai estar. Você não vai precisar correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Porque você está decidindo obedecer à voz do Senhor. Como está a tua vida? Como que está a tua jornada? Só você que pode avaliar. De baixo, cabeças baixadas, olhos fechados. Eu pergunto aqui nesta noite. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Todos os caminhos vão levar a Deus? Não, Jesus é o caminho. Os caminhos podem te direcionar, pode até tentar te levar até Deus, mas Jesus é o caminho. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele deu a vida. E Jesus está aqui neste lugar, através de nós, dizendo, está boa a vida do jeito que está sem a minha presença? Tem paz no meio desta tua batalha? A minha pergunta é, alguém aqui que chegou nesta casa, crente ou não crente, porque eu aceito Jesus todos os dias, quer levar Jesus para casa? Quer levar a luz, o princípio, o fim? Quer que a palavra que alimenta vá com você e te sustente? Que te dê paz, mesmo na aflição? Jesus disse, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se eu venci, e se você andar comigo, você também vai vencer. De cabeças curvadas, olhos fechados. Só eu e pastor Ailton de olhos abertos. Tem alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Só levanta a sua mão.
Porque a palavra do Senhor diz que quando nós levantamos a nossa mão diante das testemunhas, nós estamos assumindo que a nossa vida precisa dele. Ou alguém afastado, que estava longe do caminho do Senhor por algum motivo, por alguma ferida, por algum machucado. Ovelha com a patinha machucada, né, Sônia? Quantas ovelhinhas com machucadinhas. Mas veio a esta casa e quer se reconciliar, levanta a mão. Ei, que coisa boa. O Senhor está aqui. Vem cá, Paulo. Vem cá, meu amado. Coisa boa. É, ovelhinha que a gente ama tanto. Tem mais alguém, gente? Eu, se fosse você, iria para casa com ele. E você, crente que está aqui, todos, que ouviu esta palavra, quer dar uma melhorada no caminho, na jornada com Deus, da obediência, e quer obedecer à voz do Senhor, tem coragem de levantar a mão hoje e dizer assim: Senhor, eu vou te obedecer mais. Levanta a sua mão, aí eu já começo com a minha. Senhor, nós queremos te adorar. Nós queremos te bendizer. Ah, Senhor, como eu te amo, Senhor, e saber que num frio como esse, de domingo, nós escolhemos estar aqui. Porque nós te amamos. Por vezes não merecemos estar aqui, mas a sua graça nos alcança. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que o Senhor seja o nosso princípio, o meio e o fim. Que o Senhor seja, Senhor, a nossa bússola, que nos guie, para que nós possamos guiar a nossa casa e a nossa família. Que nós não pequemos como Saul fez, não só perdeu os seus filhos na guerra, mas, Senhor Jesus, aprendendo com a batalha de Davi, assim que ele assumiu a presidência, o reinado, 3 anos Israel passou com fome. Senhor, me faz lembrar disso, para deixar no coração do teu povo. E quando Davi foi orar, perguntar para ti por quê, o Senhor disse: porque Saul e toda a sua casa pecou contra a mim e a Josué, que fez uma aliança com os gibeonitas lá atrás. Custou, Senhor, a vida da descendência dos filhos de Saul, que foram todos enforcados. Os gibeonitas enforcaram os filhos de Saul e a sua descendência. Senhor, eu sei que é difícil entender isso, mas as escolhas erradas de um pai traz dores profundas para uma geração e sua descendência. E é palavras do Senhor, que o Senhor visita o pecado dos pais na vida dos filhos até a 4ª geração. Senhor, tem misericórdia de nós. Que nós possamos orar, que nós possamos ter uma vida de oração. Nós queremos cantar esta canção, Senhor. Eu sou teu Pai. Quero sair com este louvor no coração. Pode colocar.